Você já viu os filmes? O herói acorda em um hospital vazio. As ruas estão silenciosas. Talvez haja uma névoa dramática passando. Ele pega uma besta, encontra uma jaqueta de couro e começa sua jornada solitária e descolada pelo deserto. Adorável. Aqui está o que Hollywood convenientemente esqueceu de mencionar. Aquele cara estaria morto em 3 dias, não por zumbis, nem por saqueadores, nem por algum ursa mutante com uma vingança pessoal. Ele estaria morto porque não entendeu uma verdade fundamental sobre a civilização moderna. Sua cidade não foi construída para você, ela foi construída ao seu redor. E no momento em que os sistemas que a mantêm funcionando desaparecem, essa cidade se torna uma arma apontada diretamente para o seu crânio. Esta noite, não estamos falando de apocalipses fictícios, não estamos falando de pens, ou guerra nuclear, ou de algum vírus que transforma pessoas em canibais. Estamos falando de algo muito mais aterrorizante. Estamos falando de uma terça-feira comum, uma falha em cascata na rede elétrica, uma explosão solar que frita os transformadores, um ataque cibernético que derruba a costa leste. Escolha o seu veneno. A causa não importa. O que importa é o resultado. E em 7 cidades americanas específicas, esse resultado é o mesmo. Morte em massa em menos de 72 horas. Não porque as pessoas entrem em pânico, não porque a sociedade colapse no caos, mas por causa de 3 forças que não se importam com seus instintos de sobrevivência, seu kit de emergência ou quantos episódios daquele programa de preppers você maratonou no último fim de semana. Geografia, termodinâmica, logística. Esses 3 cavaleiros estão esperando pacientemente há séculos. Seu ar-condicionado os manteve à distância. Suas rodovias interestaduais os subornaram com óleo diesel. Seus supermercados os pagaram com cronogramas de entrega just in time. Mas no momento em que as luzes se apagam, a trégua termina. E se você por acaso vive em uma dessas 7 cidades, você não é um sobrevivente. Você não é um prepper. Você não está pronto. Você é inventário. Então vamos falar sobre caixões de concreto. Vamos falar sobre tumbas verticais. Vamos falar sobre os lugares onde a engenharia moderna se transforma de sua maior aliada em seu carrasco mais eficiente. Porque saber onde não estar pode ser a habilidade de sobrevivência mais importante que você jamais aprenderá. A tríade do colapso. As 3 maneiras que sua cidade quer você morto. Antes de começarmos a contagem regressiva, precisamos estabelecer as regras. Não as minhas regras. A física não negocia. A biologia não aceita subornos. E a logística é a amante mais cruel de todas. Veja, eu não escolhi essas cidades porque tenho rancor contra seus times esportivos. Não as escolhi com base em política, taxas de criminalidade ou quão irritantes são seus motoristas. Escolhi com base em 3 fatores mensuráveis, quantificáveis e absolutamente não negociáveis que determinam se uma cidade sobrevive a um cenário de queda de rede ou se torna um necrotério a céu aberto. Eu chamo isso de a tríade do colapso, e cada cidade nesta lista falha em pelo menos 2 desses testes espetacularmente. O primeiro cavaleiro, a fragilidade do just in time. Aqui está um fato curioso que deve tirar o seu sono. Seu supermercado local não estoca comida, ele exibe comida. Existe uma diferença. As cadeias de suprimentos modernas operam com algo chamado logística just in time. É brilhante, na verdade. Em vez de armazenar meses de estoque, o que custa dinheiro, espaço e estraga, as lojas recebem remessas diárias que correspondem quase perfeitamente à demanda prevista. Seu supermercado tem em média 3 dias de comida nas prateleiras a qualquer momento. 3 dias. Isso não é um amortecedor. Isso não é uma margem de segurança. Isso é um temporizador de contagem regressiva com um gatilho sensível. No momento em que esses caminhões param de rodar, seja porque as bombas de combustível não estão funcionando, as rodovias estão engarrafadas, ou os centros de distribuição foram abandonados, o suprimento de comida da sua cidade não diminui, ele evapora. No primeiro dia, as compras por pânico limpam as prateleiras de água, pão e baterias. No segundo dia, os enlatados e alimentos congelados restantes desaparecem. No terceiro dia, as pessoas começam a olhar para seus vizinhos de forma diferente. No quarto dia, a matemática da fome começa. E aqui está o detalhe crucial. A maioria das grandes cidades americanas tem 0 agricultura local. Nenhuma. Sua comida vem de centenas, às vezes milhares de quilômetros de distância. Se sua cidade depende inteiramente de cadeias de suprimentos externas e não tem reserva, você não está vivendo em uma metrópole. Você está vivendo em uma ratoeira muito complicada. Drugi Cavaler, matemática da saída. Você já ouviu falar do efeito funil? Não? Deixe-me apresentar o conceito que assombrará seu trajeto para o trabalho para sempre. Pegue a população da sua cidade. Agora conte o número de faixas de rodovias de saída. Agora faça uma divisão.
Se 4 milhões de pessoas tentarem evacuar em 4 rodovias principais simultaneamente, cada uma com 3 faixas, você tem 12 faixas transportando 4 milhões de pessoas. Isso dá mais de 300 mil pessoas por faixa. Em velocidades de rodovia, uma única faixa pode mover cerca de 2.000 veículos por hora. Faça as contas. Na melhor das hipóteses, você está olhando para mais de 100 horas para retirar a população, assumindo condições perfeitas, sem acidentes e todos mantendo distâncias de segmento seguras. Mas as condições não serão perfeitas. Haverá acidentes, as pessoas ficarão sem combustível, os ânimos se exaltarão e em poucas horas, às vezes em minutos, essas rodovias se transformam de rotas de fuga em estacionamentos. E aqui está a questão de ficar preso no trânsito durante um apocalipse. Seu carro não é mais transporte, é um caixão de metal com assentos confortáveis. Você não pode simplesmente ir embora a pé, porque tudo o que você possui está lá dentro. Você não pode ficar nele, porque ficará sem água, depois sem paciência, depois sem opções. Cidades com pontos de saída limitados, penínsulas, ilhas, passagens nas montanhas, não são apenas inconvenientes durante emergências, são sentenças de morte com vistas panorâmicas. O terceiro cavaleiro, o suporte de vida artificial. Algumas cidades não deveriam existir. Não estou sendo filosófico aqui, estou sendo literal. Os seres humanos não podem sobreviver em certos ambientes sem intervenção tecnológica. Desertos exigem que a água seja bombeada de centenas de quilômetros de distância. Pântanos exigem drenagem constante e controle de pragas. Latitudes extremas exigem sistemas de aquecimento ou resfriamento funcionando 24 horas por dia. Essas cidades existem por causa da eletricidade, do ar-condicionado, do tratamento de água, das estações de bombeamento. No momento em que esse sistema de suporte de vida artificial falha, o ambiente se lembra por que era inabitável em primeiro lugar e começa a trabalhar para corrigir esse descuido. No deserto, você tem 48 horas antes que a desidratação se torne crítica. No frio extremo, você tem horas antes que a hipotermia se instale. Em áreas pantanosas, vetores de doenças que eram mantidos sob controle pelo saneamento moderno começam a se multiplicar. Se sua cidade está lutando contra a natureza apenas para manter a sobrevivência básica, e as ferramentas que ela usa para travar essa batalha exigem eletricidade, então sua cidade não é um lar, é uma situação de reféns onde a física está segurando a arma. Agora, vamos falar sobre as 7 cidades onde todos esses 3 cavaleiros já escolheram suas vagas de estacionamento. A contagem regressiva começa. Miami, Flórida. A penitenciária da península. Ah, Miami, Palmeiras, Art Deco, praias que parecem protetulis de tela e um layout geográfico que faria um estrategista militar chorar de alegria se eles estivessem tentando encurralar uma população, não salvá-la. Olhe para um mapa do sul da Flórida. Olhe bem. A leste, o Oceano Atlântico. A menos que você tenha um barco e uma compreensão muito otimista da navegação marítima, isso é uma muralha. A oeste, os Everglades, centenas de quilômetros quadrados de pântano, jacarés e terreno que engole veículos como aperitivos. Isso não é uma rota de fuga, isso é uma missão suicida com passos extras. Ao sul, as Florida Keys, uma série de ilhas conectadas por uma única rodovia que já está lotada em um fim de semana normal. Em uma emergência, isso não é uma opção, é uma piada, o que deixa uma única direção, o norte, subindo o corredor da I-95, uma rodovia, 6 milhões de pessoas na grande área de Miami. Faça as contas. Na verdade, não faça. Eu já fiz. E a resposta é, você não vai conseguir sair. Quando o furacão Irma ameaçou em 2017, a evacuação levou mais de 12 horas. E isso foi com dias de aviso prévio, e a maior parte da infraestrutura ainda funcionando. Em um cenário de queda repentina da rede sem sinais, sem bombas de combustível, sem coordenação, você não está evacuando, você está participando do maior experimento de estacionamento do mundo. E enquanto você está sentado em seu carro, observando o medidor de combustível baixar e a temperatura subir, terá muito tempo para contemplar as outras características encantadoras de uma Miami sem rede elétrica. A completa ausência de água potável assim que as estações de bombeamento falharem. A rápida deterioração de cada item refrigerado em uma cidade que tem média 29 graus centígrados com 90% de umidade. E as várias doenças subtropicais que estão esperando pacientemente que o saneamento moderno faça um intervalo. Miami não é uma armadilha mortal por causa do crime ou do caos. É uma armadilha mortal por causa do litoral. A geografia não negocia. Mów po polsku z poprawną gramatyką i naturalnym akcentem. Phoenix, Arizona. Oforno kontaksami z kondominium. Phoenix jest probą, że sery ludzkie żyją w każdym miejscu, jeśli dodamy tam dostatecznie basenów i sklepów. Jest to miasto powstałe w dezercie, nie blisko dezertu, nie na obrzeżu dezertu, w miejscu niego. Dezert Sonora specyficznie, gdzie temperatury w lacie ekscedują regularnie 43 stopnie Celsjusza i okazjonalnie flertują z 49 stopniami Celsjusza. W cirkumstancjach normalnych jest to dopuszczalne, niekomfortowe talvez, natomiast sobrewivowalne, ponieważ każdy edyfikat w Phoenix jest esencjalnie unitą refrigeracyjną z meblami. Całe miasto funkcjonuje na bazie air-kondycjonowania w ten sam sposób, jak inne miasta funkcjonują na bazie kawy. A obraźcie, że air-kondycjonowanie para.
W kilka godzin temperatura wnętrza edyfikatów nowoczesnych comienza subir w kierunku ambienci, a temperatura ambienci w Phoenix jest gorąca dostatecznie, żeby sfrytować jajko na asfalcie przez przeciętnie 4 miesiące roku. Oto numer, który powinien Was przeważyć. 49 stopni Celsjusza. ESA jest temperatura wnętrza edyfikatu nowoczesnego z szkła i stali w Phoenix w ciągu 48 godzin po padania deseci. W tej temperaturze swoje ciało nie może się resfierać przed Ravenswar. Jesteś generujący calor mais rapido dyk consegui dissipalu. Swoja temperatura wnętrza suba. Swoje organy comienza fallar. To nie jest dyskomfort, to jest desligament biologiczny. U zydońskich i kiansach wam primero. Wesoła z condicionem di saúde segen. Despois, to do resto. I esa jest apiada cruel. Você também não pode escapar para fora. Porque o lado de fora é onde o problema começou. Você jest preso entre un edifício que se tornou uma panela de cozimento lento e un ambiente que sempre foi un. A água se torna o gargalo. O suprimento de água de Phoenix vem de uma série de canais e reservatórios que exigem, você adivinhou, bombas elétricas para funcionar. Quando elas param, as torneiras secam em dias. Phoenix existe por causa da arrogância da engenharia. Ela sobrevive por causa do gasto constante e massivo de energia. No momento em que essa energia para de fluir, o deserto lembra a todos porque esteve vazio por 10.000 anos. A termodinâmica não perdoa. Honolulu, Hawaii. Alcatraz com marketing melhor. Paraíso. É assim que o Conselho de Turismo o chama. Praias de areia branca, brisas tropicais, maitais ao pôr do sol. O que o Conselho de Turismo esquece de mencionar é que Honolulu é o centro populacional de grande porte mais isolado do planeta Terra. A massa de terra continental mais próxima fica a mais de 3.200 km de distância. 3.200 km de oceano aberto. Isso não é trajeto. Isso é uma expedição. Agora considere isto. 90% da comida do Havaí é importada. Não produzida localmente e suplementada com importações. Importada. Quase toda ela chega por navios de carga. Em uma interrupção da cadeia de suprimentos global, nem mesmo colapso. Apenas uma interrupção. Esses navios param de chegar. Talvez seja uma greve portuária. Talvez seja uma escassez de combustível. Talvez sejam as falhas em cascata que acompanhariam grande evento de queda de reggae no continente. Não importa o porquê. O que importa é o que acontece a seguir. 72 horas. Esse é o tempo até que as prateleiras das lojas estejam vazias. E, ao contrário de Miami ou Phoenix, não há estado vizinho para onde dirigir. Não há opção de ir para o interior. Não há plano de reserva para sair a pé se for necessário. Você está em uma ilha. Uma bela ilha tropical. Horrivelmente isolada com quase 1 milhão de outras pessoas. Todas prestes a ficar com muita fome. O conceito de fugir para um abrigo seguro não existe no Havaí. Para onde você iria? A ilha vizinha tem o mesmo problema. O oceano não é seu amigo. É um fosso de 3.200 km. Honolulu não é uma armadilha mortal por causa da distância. A logística não abre exceções para o paraíso. Chicago, Illinois. O congelador vertical. Precisamos falar sobre o tempo, porque um cenário de queda de rede em Chicago em julho é um problema. Um cenário de queda de rede em Chicago em janeiro é uma sentença de morte escrita em gelo. A temperatura média de Chicago em janeiro oscila ao redor de -4 stoping Celsius. Agora, considere que você mora em um dos muitos arranha-céus de Chicago. Você está no 40º andar. Bela vista, ótimas comodidades, absolutamente zero chance de sobrevivência se o aquecimento acabar. Arranha-céus modernos são ambientes selados. Eles não têm janelas que abrem. Eles não têm lareiras. Eles não têm nenhum sistema de aquecimento passivo. Eles dependem inteiramente de sistemas HVAC alimentados pela rede elétrica. Quando essa rede falha no inverno, várias coisas acontecem em rápida sucessão. Primeiro, a temperatura interna começa a cair. Em poucas horas, torna-se desconfortável. Em um dia, é perigoso. Em 2 dias, seu apartamento está na mesma temperatura que o lado de fora. E o lado de fora está abaixo de zero. Segundo, os canos de água congelam e estouram. Parabéns. Agora você não tem água corrente. E tem inundações potenciais nos andares abaixo de você. Terceiro, os elevadores param. Você está a 40 andares de altura, sem saída a não ser as escadas. E essas escadas estarão lotadas com todos os outros no prédio tendo a mesma percepção ao mesmo tempo. Quarto, você percebe que tudo o que possui é inútil. Seu fogão elétrico não funciona. Suas luzes não funcionam. Seu aquecimento não funciona. Você está sentado em uma geladeira muito cara. A densidade de Chicago piora a situação. Mais de 2,7 milhões de pessoas na cidade propriamente dita. Milhões a mais nos subúrbios. Todos esses arranha-céus. Todos esses prédios de apartamentos. Todas essas pessoas subitamente na mesma situação. E as estradas. Mencionei a matemática da saída anteriormente. Chicago tem um dos piores trânsitos da América em um dia normal. Em uma evacuação de emergência no inverno. Com acidentes se acumulando. Com bombas de combustível fora do ar. Com a visibilidade comprometida pelo clima. Isso não é uma evacuação. É um estacionamento congelado. Chicago não é perigosa pelo que faz. É perigosa por quando o faz. E agora precisamos ter uma conversa desconfortável. A ilusão do subúrbio. Por que o seu cul-de-sac não vai te salvar? Agora mesmo, alguns de vocês estão se sentindo muito bem. Estão pensando, eu não moro no centro. Não moro em um arranha-céu. Estou nos subúrbios.
Bairro bom e tranquilo. Boas escolas, a associação de moradores mantém os gramados arrumados, eu ficarei bem. Odeio ser eu a te dizer isso, mas seu subúrbio não é um santuário, é um alvo. Deixe-me apresentar um conceito chamado a hora de ouro. Na medicina de emergência, a hora de ouro refere-se aos primeiros 60 minutos críticos após uma lesão traumática, onde a intervenção tem a maior chance de prevenir a morte. Em cenários de colapso urbano, a hora de ouro refere-se a algo diferente, mas igualmente importante. Você tem aproximadamente 60 minutos a partir do momento em que um grande evento de queda de rede ocorre para evacuar a área metropolitana antes que o caos se espalhe. É isso, 60 minutos. Naquela primeira hora, a maioria das pessoas está confusa, desorientada, tentando entender o que aconteceu. Estão verificando seus telefones, que não funcionam. Estão tentando ligar para a família, o que não conseguem. Estão esperando que alguém lhes diga o que fazer. Aquela hora é a sua janela. Depois disso, a ficha cai. E quando as pessoas percebem que a ajuda não está vindo, que isso não é uma interrupção temporária, que os sistemas dos quais dependem falharam de verdade, elas começam a se mover. E adivinhe para onde se movem? Para fora das cidades, para os subúrbios, em direção a qualquer lugar que possa ter recursos, espaço, comida. Seu subúrbio não está protegido pela distância. Seu subúrbio está protegido pela suposição de que a cidade continuará funcionando. Quando essa suposição se quebra, você não está isolado. Você é o próximo. A primeira onda vem em busca de recursos. Eles estão assustados, desesperados e dispostos a pegar o que precisam, porque seus filhos estão com fome e suas opções acabaram. A segunda onda vem porque ouviu que a primeira onda encontrou algo. A terceira onda nem se dá ao trabalho de pedir. Seu belo subúrbio com suas dispensas abastecidas e seus veículos funcionando, e suas famílias que se prepararam para um acampamento de 3 dias, mas não para o fim da rotina. Seu subúrbio se torna o caminho de menor resistência para cada pessoa desesperada saindo do núcleo urbano. Essa é a matemática. Essa é a realidade. Os subúrbios não são distantes o suficiente para serem remotos. Eles não são defendidos o suficiente para serem seguros. Eles estão apenas perto o suficiente para serem convenientes. E conveniência em um colapso é outra palavra para vulnerabilidade. Então não. Você não pode simplesmente esperar passar no seu cul-de-sac. Ou você sai antes que a hora de ouro expire, ou você se torna parte da paisagem que a onda varre. Agora, vamos falar sobre os 3 primeiros, os lugares onde nem mesmo os subúrbios podem te salvar. Os cenários impossíveis. Las Vegas, Nevada. A miragem que engoliu 2 milhões de pessoas. Las Vegas existe porque alguém olhou para um leito de lago seco no meio do deserto de Mojave e pensou, sabe de uma coisa? Isso aqui precisa de cassinos. E de alguma forma, por meio de pura audácia e investimento massivo em infraestrutura, funcionou. Por um tempo. Mais de 2 milhões de pessoas vivem agora na área metropolitana de Las Vegas. 2 milhões de pessoas em um dos ambientes mais hostis da América do Norte. E cada uma delas está viva por causa de um único projeto de engenharia no qual a maioria nunca pensou. A Represa Hoover. A maioria das pessoas conhece a Represa Hoover como uma atração turística, ou uma maravilha da engenharia dos anos 1930. O que a maioria não percebe é que ela também é a única coisa que separa Las Vegas de um colapso completo e irreversível. A represa gera cerca de 4 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso alimenta as estações de bombeamento que movem a água do Lago Mead para o sistema de água de Las Vegas. Isso alimenta o ar-condicionado que torna o deserto sobrevivível. Isso alimenta literalmente tudo o que mantém Las Vegas viva. Quando a rede cai, Las Vegas não declina lentamente. Ela não tem uma redução gradual nos serviços. Ela para. A pressão da água cai para 0 em dias. O ar-condicionado se torna uma lembrança. A temperatura dentro dos cassinos, aquelas estruturas massivas e sem janelas projetadas para manter você jogando, não para manter você vivo, torna-se insuportável. E ao contrário de Phoenix, que pelo menos tem alguma conexão com recursos externos, Las Vegas é isolada. O deserto ao redor não é apenas hostil, é vazio. Não há nada entre Vegas e a zona habitável mais próxima, a não ser centenas de quilômetros de areia, arbustos e calor que te matará mais rápido do que a fome. Las Vegas importa tudo: comida, água, energia, até a terra para seus campos de golfe. É um ecossistema completamente artificial, um sistema fechado que requer entrada externa constante para ser mantido. Quando essa entrada para, a equação é simples: 2 milhões de pessoas, 0 recursos. A desidratação mata em 3 dias. No deserto, ela pode matar mais rápido. Las Vegas não é uma cidade, é um truque de mágica. E quando a energia acaba, o truque termina. E todos percebem que estiveram parados no meio do nada o tempo todo. Mów po polsku, z poprawną gramatyką i naturalnym akcentem. Nowa Jork, Nowa Jork. A ila z 16 milionów arrepentymentów. Manhattan. O coração do comércio global, a capital finansowa do mundo. Uma ilha minúscula lotada com mais pessoas por centímetro quadrado do que quase qualquer outro lugar da Terra.
1,6 milhão de pessoas vivem na ilha de Manhattan. Durante um dia de trabalho, esse número sobe para mais de 4 milhões. Todos eles em uma ilha de aproximadamente 3 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento, conectada ao mundo exterior por pontes e túneis. Pense nisso por um momento. Cada pessoa naquela ilha chegou lá cruzando a água, por ponte, por túnel, por balsa. Não há outra maneira de entrar ou sair. Em um cenário de queda de rede, aquelas pontes e túneis se tornam as únicas coisas que importam. E, historicamente, em momentos de crise, a primeira coisa que as autoridades fazem é controlar esses pontos de estrangulamento. Aconteceu durante o blackout de 1977. Aconteceu após o 11 de setembro. Acontecerá novamente. Quando o caos irrompe na ilha e em uma falha de rede prolongada o caos é garantido, as pontes são fechadas. Não por maldade, mas por matemática. Você não pode ter 4 milhões de pessoas tentando cruzar 6 pontes simultaneamente. A estrutura não aguentaria. O fluxo não funcionaria. Pessoas morreriam nas próprias pontes, esmagadas, pisoteadas, caídas. Então eles as fecham. Contêm a situação. Esperam que a ordem seja restaurada. Mas em um cenário real de queda de rede, a ordem não vai voltar. Não logo. Não há tempo. E de repente todos na ilha de Manhattan percebem que estão presos. O metrô é inútil. Uma rede de túneis escuros inundando com água do solo agora que as bombas falharam. Qualquer um pego no subsolo quando as luzes se apagaram está em um pesadelo que não tem um resgate no final. As ruas congestionam instantaneamente. Em Manhattan, não há para onde o trânsito ir em condições normais. Em uma emergência, torna-se um desfiladeiro de metal de veículos parados. Os prédios, extensões verticais do problema. Sem água acima do 6º andar assim que as bombas falham. Sem saída para cima ou para baixo a não ser as escadas. Milhões de pessoas em arranha-céus. Cada andar se tornando um espaço menos sobrevivível do que o andar de baixo. No suprimento de comida, Manhattan é um deserto alimentar no sentido mais literal. Não há agricultura, nem reservas. Apenas restaurantes e mercearias que estarão vazios em poucas horas. E 1,6 milhão de pessoas que estão muito, muito longe de sua próxima refeição. Estar preso em Manhattan durante um colapso da rede não é sobre sobreviver até a ajuda chegar. É sobre aceitar que a ajuda não está vindo e que todos ao seu redor estão tendo a mesma percepção. A densidade é a eficiência em tempos bons. Em tempos ruins, a densidade é um fator de multiplicação para o desastre. Los Angeles, Califórnia, a Bacia de Fogo. E aqui está, o topo da lista. O lugar que falha em cada teste da tríade do colapso tão profundamente que chega a ser impressionante. Los Angeles, cidade dos anjos, capital do entretenimento do mundo e o lugar mais perigoso para se estar na América quando a rede falha. Vamos começar com a água, porque a água é onde tudo desmorona. Los Angeles tem quase 4 milhões de pessoas na cidade propriamente dita. Mais de 10 milhões no condado. 18 milhões na grande região metropolitana. E recebe 85% de sua água de outro lugar. Não parte de sua água, não água suplementar. A grande maioria de cada gota que sai de uma torneira de Los Angeles foi bombeada, transportada e entregue a centenas de quilômetros de distância. O aqueduto da Califórnia, o aqueduto do Rio Colorado, o aqueduto de Los Angeles. Projetos massivos de engenharia que exigem estações de bombeamento massivas, que exigem quantidades massivas de eletricidade. Quando a rede falha, essas bombas param. E quando essas bombas param, Los Angeles começa a morrer de sede. Mas aqui é onde fica pior, muito pior. Los Angeles foi construída sobre um barril de pólvora. O chaparral circundante, os ventos de Santa Ana, as condições de seca crônica. Este é um ecossistema que quer queimar. Todos os anos, incêndios varrem a região. Todos os anos eles pioram. E todos os anos, a única coisa que separa esses incêndios do núcleo urbano é a infraestrutura de combate a incêndios, que funciona com água, que requer bombas, que precisam de eletricidade. Você vê para onde isso está indo? Em um cenário de rede elétrica desligada, os hidrantes não têm pressão. Os quartéis de bombeiros não têm água. E os incêndios, que com certeza começarão, seja por acidentes, fogões acesos ou algo mais deliberado, não tem nada que os detenha. Agora, combine isso com o problema da saída. Los Angeles tem o pior trânsito da América. O pior em um dia normal com toda a infraestrutura funcionando. Imagine quando 10 milhões de pessoas tentarem sair simultaneamente, sem sinais de trânsito, com incêndios se espalhando, com estradas bloqueadas por acidentes e veículos abandonados, com bombas de combustíveis fora do ar. Isso não é evacuação. Isso é uma tempestade de fogo com plateia. Os ventos de Santa Ana sopram do deserto em direção à costa. Eles empurram os incêndios para o oeste, em direção aos centros populacionais, em direção às rodovias engarrafadas, em direção às pessoas que pensaram que tinham tempo para escapar. Los Angeles não apenas falha na tríade do Konkatsu, ela demonstra por que a tríade existe em primeiro lugar. Sem água, sem saída, sem margem para erro.
Uma cidade de 18 milhões de pessoas construída sobre a arrogância, mantida por uma infraestrutura que existe no fio da navalha, e absolutamente, catastroficamente, despreparada para o dia em que esse fio cortar. Quando as luzes se apagam em Los Angeles, a cidade queima, e não haverá para onde correr, e nada para onde fugir, e ninguém vindo para apagar as chamas.